Começando nosso primeiro exemplo mais concreto de uso de aleatorização para sofisticar nossas heurísticas, vamos revisitar o problema do escalonamento de tarefas. Para relembrar vocês, nesse problema nós temos um conjunto de tarefas que vai de 1 até n. Para cada tarefa i, nós temos um tempo ti, que é o tempo de processamento, o tempo de execução, corresponde ao tempo que vai demorar para essa tarefa ser executada, ser realizada numa determinada máquina, e m máquinas idênticas. O que a gente quer é atribuir as tarefas às máquinas, então as soluções viáveis são partições de tarefas ali, uma solução viável é uma partição das tarefas em m conjuntos, m1 até mm, de modo que cada tarefa esteja em uma parte dessa partição, ou seja, esteja atribuído a uma e apenas uma máquina. O que a gente chama de makespan é a carga da máquina mais carregada. Por carga, eu estou me referindo a esse somatório aqui. Isso aqui eu posso chamar de LJ, referência à carga, load em inglês, a carga da máquina J, que é o somatório dos tempos de processamento TI de todas as tarefas I que estão naquela máquina. E a máxima carga, aqui, a maior das cargas é o makespan. A gente quer encontrar uma solução que minimiza o makespan, uma solução de custo mínimo. Relembrado o problema, vou relembrar para vocês também um algoritmo guloso que a gente viu lá na segunda semana do curso, puxar pela memória de vocês, né? Nesse algoritmo guloso, a gente começava com nenhuma tarefa atribuída, os MJs aqui eram todos vazios, e a gente ordenava e renomeava os itens de modo que os itens maiores ficavam no início, iam ser considerados primeiros. O maior tempo de processamento era do primeiro item, depois do segundo e assim por diante. E a gente considerava esses itens num laço principal aqui, seguindo essa ordem. Então, o primeiro item a ser alocado era o maior item, depois o segundo maior e assim por diante, seguindo um critério guloso em que o item corrente, o iésimo item, que era o que estava sendo alocado agora, ia ser sempre colocado na máquina que tinha a menor carga, na máquina que tinha a carga mínima naquele momento. É um critério guloso porque alocar o próximo item na máquina que tem a menor carga é o jeito que eu tenho de aumentar o mínimo possível o meu makespan, de fazer com que a carga máxima aumente o mínimo possível. Então, esse era o nosso algoritmo, mas para deixar ele mais palpável, vamos aqui para um exemplo. Aqui na esquerda, eu vou fazer esse exemplo com essa instância, na direita eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, tem um motivo, a gente já chega lá. Então, fazendo esse exemplo, tá? Lembrando aqui as duas coisas. A gente vai ordenar os itens e a gente vai colocar os itens sempre na máquina com menor makespan. Essa é a regrinha. Então, eu vou começar aqui pegando os meus itens, copiando eles e arrumando a ordem deles em ordem decrescente. Então, esses caras aqui ficam para depois, esse cara vem antes. Ganhar um pouquinho mais de espaço para facilitar a minha vida. E vamos começar a atribuir os itens então. Eu vou pegar primeiro esse laranjinha aqui e colocar na máquina M1. Colocar depois o verdinho na máquina M2, que é a que tem a menor carga nesse momento, já que a M1 está mais carregada. Depois eu coloco o azulzinho na M1, o rosinha na M2 e o roxinho, por exemplo, na M1, ficando com carga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse foi o makespan que eu fiquei. Aqui na direita, eu vou fazer algo bastante semelhante, mas sem ordenar antes. Eu vou continuar seguindo o critério guloso, no sentido de sempre alocar o próximo item da minha lista na máquina mais carregada, mas eu não vou ordenar antes. Eu vou pegar na ordem que os itens vieram. Então, esse cara vem para cá. O azulzinho vem para cá. O rosa vai para a máquina menos carregada, que nesse caso é a M2. Agora a M2 está mais carregada, ela tem carga 4, então o verdinho vem para a M1. E o roxinho, no fim, vai para a M2, que é a menos carregada. E a gente termina assim com carga 6. As duas máquinas têm a mesma carga,
que é carga 6. Sem ordenar, eu fiquei com uma solução melhor. Isso quer dizer que não ordenar é melhor? Não, não é essa a conclusão que a gente deve tirar daqui, porque eu preparei essa instância especificamente para dar certo. Essa ordem aqui nos favorece. Eu garanto para vocês que é muito mais fácil encontrar instâncias em que, depois de fazer a ordenação decrescente, a gente fica com uma ordem mais favorável. Esse critério guloso de alocar os itens maiores primeiro tende a funcionar, ele é um bom critério. No entanto, como mostra esse exemplo, existem instâncias em que isso não acontece. Então, o que a gente pode tirar dessa de lição aqui é, às vezes, tentar percorrer essa lista de itens em outras ordens pode ser favorável. Não apenas uma vez, tá? Se for para escolher apenas uma vez, eu prefiro o critério guloso, eu prefiro ordenar em ordem decrescente. Me parece mais provável. Para algumas instâncias não vai dar certo, mas em geral tem mais chance. É um critério válido, é um bom critério. Mas se eu puder repetir um monte de vezes, eu posso fazer essa brincadeira. Eu posso, por exemplo, rodar o algoritmo que ordena em ordem decrescente, pegar a melhor solução que ele me dá, mas também tentar fazer várias permutações aqui, tentar várias ordens diferentes dos itens, porque por acaso eu posso cair numa ordem que me favorece, numa ordem como essa aqui, da direita, que acabou encontrando um makespan menor. E é isso que a gente vai propor nesse escalona aleatorizado aqui. Tá? É um algoritmo muito parecido com o primeiro, ele também começa com os MJs vazios, e ele vai seguir no laço principal ainda o critério guloso de alocar o item corrente, o item que ele está tratando naquele momento, na máquina menos carregada. Isso não vai mudar. O que vai mudar é a ordem que a gente considera esses itens. Eu posso fazer aqui uma escolha aleatória. Tá? Então eu vou escolher, falar para ele, escolha uma permutação aleatória dos itens e renomeie de acordo. Se renomeie de acordo é um jeito informal de dizer que eu quero que os itens sejam renomeados de modo que o primeiro item da permutação seja o item 1, o segundo item seja o item 2 e assim por diante, para que quando eu disser aqui na linha 4 que eu vou percorrer os itens para ir variando de 1 até n, eu estou seguindo a ordem da permutação e não a ordem original em que os itens me foram entregues. Senão não tinha por que fazer essa permutação. Né? A ideia é respeitar ela. Tá? Essa permutação tem algo de especial? Não. Se eu tivesse que apostar numa permutação aleatória ou nos itens ordenados em ordem decrescente de tempo de término, como eu citei anteriormente, eu apostaria neles em ordem decrescente de tempo de término. Mas se eu puder fazer essa permutação aqui várias vezes, lembrando do arcabouço que a gente viu no vídeo anterior, em que eu vou executar isso várias vezes, aqui eu estou aleatorizando o meu algoritmo. Cada vez que ele executar, ele vai encontrar uma permutação aleatória diferente. E, portanto, o escalonamento dele tem chance de produzir algo um pouco diferente, já que ele vai considerar os itens em uma ordem distinta. Essa é a ideia, então, de aleatorizar o nosso algoritmo. Essa é uma maneira de aleatorizar. A gente considerava uma lista de itens aqui, e agora eu considero eles numa ordem aleatória. Esse foi um lugar que a gente tinha uma decisão arbitrária, e eu troquei por uma decisão aleatória, por uma ordem aleatória. Fica aqui um quiz para vocês de como aplicar essa ideia ao algoritmo guloso para coloração. Tá? Só para guiar esse quiz, por que esse quiz está meio solto aqui? Porque é importante pensar em problemas diferentes, ver como as mesmas ideias se aplicam. Tá? No caso, o algoritmo guloso da coloração que a gente viu considerava os vértices também numa determinada ordem arbitrária lá que a gente tinha que decidir, porque a gente tinha que ir olhando, olha um vértice por vez e atribui a ele a menor cor válida, a menor cor que não está nos seus vizinhos. Mas essa ordem que eu considerava os vértices não era o central do algoritmo e podia variar. Estaria aberto para uma modificação desse tipo. Então, eu recomendo que vocês vão lá, olhem para aquele algoritmo e pensem como vocês poderiam encaixar uma mudança semelhante a essa lá. Para finalizar aqui a nossa revisita a algoritmos para o escalonamento, vamos ver aqui a nossa heurística de busca local para o escalonamento. Lembrando aqui vocês que nas heurísticas de busca local a gente sempre define elas em torno de uma vizinhança. Essa vizinhança aqui era bem simples, a vizinhança está definida
como o conjunto de escalonamentos que diferem do meu escalonamento M-curva atual pela posição de apenas um item. E o que meu algoritmo faz, lembrando vocês aqui? Usando aqui a definição de carga da máquina, tá? Isso aqui, LJ aqui, é a carga da máquina J, é o total de tempos de execução que tem naquela máquina. O que eu faço é que eu pego um escalonamento inicial aqui, e daí eu entro num laço principal que vai perdurar enquanto houver um item I' na máquina mais carregada J'. Então eu foco aqui na máquina mais carregada. Eu vou lá, olho para um item I' na máquina mais carregada J' e uma máquina J, tal que esse critério seja válido. LJ mais T' seja menor do que LJ'. Isso aqui fica um pouco técnico, mas para lembrar vocês, o que significa isso? Significa que a carga da máquina J, LJ aqui é a carga da máquina J, mais o tempo de execução do item I' é menor do que a carga da máquina J' em que o item I' está. Se esse critério valer, quer dizer que ao mover o item I', vamos supor que eu esteja numa situação assim, ó. Esse aqui é o meu item I'. E aqui nós temos a nossa máquina J, essa é a máquina J'. Esse critério aqui está me dizendo que se eu mover esse item para cá, mesmo contando já com a carga dele ali, mesmo contando com o T' somado na carga da máquina J, vai ficar menor do que minha carga atual, portanto, meu makespan tende a diminuir, já que o meu makespan atual aqui corresponde à carga da máquina mais carregada, que é o L do J'. Tá? Então, se acontecer isso, eu faço essa troca. Tá? É isso que esse algoritmo faz. Ele pega um item da máquina mais carregada e coloca numa máquina menos carregada, de modo que ele tenha vantagem, de modo que depois de fazer essa troca, ele tenha algum benefício. E aqui, para pensar em como aleatorizar, lembro que o nosso desafio aqui é revisitar essas heurísticas pensando quais são as decisões arbitrárias que eu posso transformar em escolhas aleatórias. A pergunta que a gente quer responder, então, nesse slide é como escolher J, né, a máquina J, dentre as máquinas que satisfazem o critério, esse critério das cargas. Tá? Se só tiver uma que satisfaz, não tem muito o que escolher. Mas imaginem uma situação mais geral em que eu olho para a máquina mais carregada, pego o item I' da máquina mais carregada, olho lá para um item I'. Não vou entrar no detalhe de como escolher ele, tá? Vamos pensar numa decisão por vez. Mas poderia também pensar nisso. Mas olho para a máquina mais carregada lá, olho para o item I' dela, e eu verifico. Aliás, aqui é I', um errinho meu ali. E eu verifico que quando eu movo o item I' para 3 outras máquinas, por exemplo, eu tenho benefício. Meu makespan diminui. Para qual que eu vou mover? Bem, uma maneira de escolher isso é de modo guloso. É um critério válido. Eu posso escolher a máquina que tem a menor carga. Dentre essas 3, a que tiver a menor carga, porque daí eu tenho o maior benefício. Esse é um critério guloso válido. Uma outra maneira é escolher a primeira máquina que eu encontrar. Eu não vasculho todas as máquinas, eu vou olhando a minha lista de máquinas, assim que eu encontrar uma que satisfaz esse critério, eu já movo para ela. Só para lembrar vocês, usar esse momento para relembrar vocês, lá da terceira semana, quando a gente viu busca local, o primeiro critério, que é escolher a melhor dentre todas, é o critério Best Fit. Tá? Que é a estratégia Best Fit da busca local. Eu escolho o melhor vizinho. A segunda estratégia, que é eu vou para a primeira máquina que der bom, a primeira máquina que melhorar, é a estratégia First Fit. Mas a estratégia que a gente está interessado nesse momento, nessa semana, vocês podem supor, é a estratégia random, é a estratégia aleatorizada. É a estratégia em que a gente olha para todas as máquinas que satisfazem esse critério, coloca elas dentro de um saco, dentro de um conjunto, e sorteia uma delas com probabilidade uniforme, de modo que cada vez eu tenho uma chance de escolher um movimento diferente. Notem que o coração do meu algoritmo não mudou, continua sendo minha busca local. Eu continuo fazendo o mesmo tipo de movimento. Eu sempre tiro um item da máquina mais carregada e movo para uma máquina menos carregada, de modo que eu tenha benefício. Mas o movimento que eu vou fazer exatamente vai variar cada vez porque eu introduzi uma escolha aleatória. Que escolha aleatória é essa? Para qual máquina ela vai?
Eu vejo todas as máquinas que são escolhas válidas, que satisfazem esse critério aqui, e daí eu sorteio, dentre as máquinas que satisfazem esse critério, dentre as máquinas J que satisfazem esse critério, eu faço esse sorteio. Com isso, de novo, eu vou ter uma heurística de busca local aqui, agora aleatorizada. E tendo uma heurística aleatorizada, agora passa a fazer sentido rodar ela múltiplas vezes naquele nosso arcabouço, para que a gente consiga, depois de rodar várias vezes, pegar a melhor solução que nos for devolvido.